Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda mensagem da série Cura Interior. A nossa primeira mensagem, nós fomos da necessidade da cura interior. E nessa segunda mensagem, nós vamos dar um passo à frente. Mas eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever, curte, compartilha, de maneira com que essa mensagem possa chegar muito mais longe. O tema nosso, da partilha de agora, é a cura da autoimagem. E nós utilizaremos de duas passagens bíblicas. Salmo 139, versículos de 13 a 14. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga de minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todas as interpretações que nós poderíamos tirar dessa passagem, eu não tenho dúvida que a mais importante de todas elas é que o Senhor, o próprio Deus, Ele fez, Ele teceu a cada um de nós. Acho que numa das primeiras mensagens lá da nossa série Conversão da Quaresma, a gente dizia justamente isso. Só tem um lugar na face da terra onde Deus coloca a sua mão direto para fazer uma obra. E é dentro do útero materno. Dentro do útero de uma mãe. Aí é o único lugar. O que isso significa? Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha hoje muitas coisas que você olha no seu corpo e que você gostaria de mudar. Saiba que Deus te pensou desse jeito, desse jeitinho mesmo. Sabe isso que você considera como um defeito? Às vezes a gente até brinca, né? Como um defeito de fábrica. Não é. Não é. Existe beleza. Acontece que muitas vezes nós somos enganados. Essa palavra, enganados. Por tantos padrões que as pessoas estabelecem de beleza, que muitas e muitas vezes nós, os filhos da luz, acabamos sendo confundidos por aquilo que são estabelecidas através das trevas.
essas características que são estabelecidas. Quem disse que o bonito é isso, é aquilo? Pensa que em cada um de nós existe perfeição, mesmo naquilo que é imperfeito. Com as nossas perfeições e imperfeições, é onde Deus vai trabalhando dentro de cada um de nós. São José Maria Escrivá, ele vai dizer que até no nosso sofrimento, em relação a qualquer coisa, existe uma forma de Deus trabalhar dentro de cada um de nós. Mas isso depende de que nós tomemos esse sofrimento de maneira a sofrê-lo por amor a Deus. Isso é, a padecer e reconhecer a nossa miséria, o fato de sermos criaturas. Mas percebe que desde Davi, quando faz o salmo, desde o profeta Isaías, quando escreve as profecias, Deus reforça através da sua palavra que Ele mesmo nos fez, que Ele nos chamou pelo nome antes do nosso nascimento. Talvez esse olho que você queria que fosse de outra cor, esse porte físico que você gostaria que fosse diferente, o seu cabelo, ou a sua falta de cabelo, o seu sorriso. Eu não sei o que tem te incomodado. A sua orelha, a sua mão, o seu pé. Tudo isso existe grandeza, é isso que te forma, é isso que te faz ser quem é. Você percebe que algumas coisas que você talvez encontre como defeito, que você olhe como ruim, as pessoas que estão à sua volta, elas não concordam? Elas não olham dessa forma? No fundo, cada vez mais a gente aprende com o tempo. E quanto mais velhos vamos ficando, mais a sabedoria vai nos tomando muitas vezes, se vivemos segundo a graça de Deus. E nós começamos a compreender que o que existe de mais bonito numa pessoa nunca foi físico externo, mas sempre foi interior. É preciso que você se olhe no espelho e se reconheça. Quantos e quantos artistas nós vemos fazendo diversos procedimentos, diversos. Porque eu queria que isso fosse melhor, eu queria que isso ficasse mais bonito. E de repente estão de rosto desfigurado que a gente nem reconhece quem é. Será que nós também desejamos não ser reconhecidos? Você se incomoda tanto às vezes com algumas partes do seu corpo que você passa a reparar nas outras pessoas. E isso te incomoda. Mas incomoda os outros. Como você queria ser? Um corpo perfeitinho? Pra quê? Será que realmente você seria uma pessoa melhor por isso? Ah, mas talvez tal pessoa gostasse de mim ou do seu corpo. Ah, talvez eu não tivesse esse problema. Tivesse outros. Ninguém é inteiro perfeito. E ninguém vive de perfeição. No fundo, o que nos encanta na outra pessoa é justamente a soma de suas qualidades e de seus defeitos. Existe beleza também nos nossos defeitos.
São eles que nos levam à santidade. E não estou falando aqui de defeito interior, defeito de comportamento, de postura, porque desses nós falaremos mais pra frente. Mas eu estou falando de defeitos externos. Eu também não estou falando que você não pode fazer procedimento estético algum, não é isso. O que eu estou te falando é que não vai adiantar enquanto você não reconciliar-se com quem você é, com a obra que Deus criou. Enquanto você não entender que existe beleza, e uma beleza imensa, na forma como Deus te fez, na forma como Deus te plantou, como Deus te desejou, na forma como vai dizer tanto Davi quanto o profeta Isaías, que Deus te teceu dentro do seio materno. Deus cuidou de cada detalhe. Pensam que havia ali outras possibilidades. Eram por volta de 200 milhões de espermatozoides para fecundar o óvulo. E só chegou um. O que gerou você. O vestibular mais difícil da Terra. É uma vaga para 200 milhões. 199.999.999 não conseguiram chegar lá. Foi o seu. E não foi à toa. Qualquer um desses 199 milhões que chegaram lá, quer dizer, que poderiam ter chegado lá, qualquer um deles não geraria você. Qualquer um deles teriam características diferentes. Qualquer um deles poderia justamente ser com as características que você gostaria de ter, mas não seria você. Antes de sermos concebidos, Deus nos chamou pelo nome. Isso significa que Deus sonhou com cada um de nós. Nós já tínhamos um nome, antes de toda a eternidade. Às vezes, o que mais nós precisamos fazer é olhar para frente de um espelho, parar ali durante muito tempo e rezar. Você já ficou diante de um espelho, nu, e olhou cada detalhe de seu corpo? Alguma vez ali diante de um espelho você já rezou, agradecendo a Deus por cada detalhe? Às vezes as pessoas fazem isso até correndo. Existe um dos cursos, não vou me lembrar qual, mas que existe realmente uma dinâmica de 30 minutos em que você vai contemplar você mesmo diante de um espelho. Cara, que coisa sensacional! Quando eu começo a olhar o detalhe de como é minha orelha, de como é meu nariz, de como são meus olhos, como nascem os pelos das minhas sobrancelhas. No último domingo, eu postei justamente uma foto de metade do meu rosto. Falando sobre perdão. De perdoar os outros, de rezar para perdoar. Mas quantas e quantas vezes nós temos que rezar esse perdão para nós mesmos, para com Deus,
Ah, porque o Senhor me fez assim, mas eu não queria ser. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que os meus lábios fossem assim. Eu queria que a minha bochecha fosse de tal jeito. Eu queria que minha cara fosse quadrada, não fosse redonda. Não, eu queria ter cabelo. Não, eu não queria ter cabelo. Eu queria que o meu fosse liso, que nem de índio. E eu falo isso porque nós temos, né, essa descendência na minha família e ele fica escorridinho. Não, eu queria que o meu fosse todo encaracolado. Essa insatisfação que muitas vezes nós trazemos dentro da gente, ela precisa ser trabalhada. Eu me lembro muito de quando minha irmã pequenininha ainda era novinha. Cabelinho escorrido. Cabelinho de índio mesmo. Aquele cabelinho nosso que fica... E ele fica fininho, né? Bem escorrido. E ela via às vezes nossas primas com os cabelos encaracolados, bonitos. E ela chorava. Mãe, eu queria que o meu também tivesse ondinha. E daí eu via minhas primas crescendo com as ondinhas. Muitas vezes fazendo a chapinha. Eu não tô falando que você não possa fazer ondinha, você não possa fazer chapinha, não é nada disso não. O que eu tô te falando é que dentro de você precisa haver gratidão pela forma como é. Você pode sim amar o seu cabelo encaracolado e numa situação querer fazer a chapinha. Você pode sim ter o seu cabelo escorridinho e numa situação você querer fazer ele enroladinho. A questão é a gratidão que existe dentro de cada um de nós por sermos da forma como somos. Às vezes parece que o pai queria parecer com a mãe, parece que a mãe queria parecer com o pai. E a grande questão é a gente contemplar aquilo que é obra de Deus em cada um de nós. Você foi feito com muitíssimo amor, minha querida, meu querido. Deus pensou em você, Deus sonhou com você. Deus teceu você no seio materno. Eu não sei qual a condição que você nasceu, mas eu sei a condição com a qual você foi tecido. Os pais, eles ficam sonhando como vai ser a criança. Ah, será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Será que a cor do olho vai ser igual à minha, igual à sua? Existe toda essa expectativa. Mas eles não escolhem. Quem escolhe é o próprio Deus. Entende que você é dessa forma, do jeitinho que você é. Porque Deus tinha um plano? Porque Deus sonhou? Porque Deus te ama? Porque Deus te fez? Essa certeza, ela precisa estar dentro de cada um de nós. Porque só assim a gente vai começar a compreender a grandeza de ser quem nós somos. Às vezes nós reclamamos por todas as coisas, pelos aspectos exteriores, mas reclamamos pelos interiores, reclamamos pelas coisas que vivemos. Reclamamos por tantas e tantas situações. E às vezes a gente não consegue nem contemplar aquilo que Deus faz através dessas situações. Às vezes são situações felizes e que Deus está trabalhando dentro de cada um de nós, mas a gente não consegue contemplar. Às vezes são situações tristes, que o nosso coração está sofrendo tanto e esquece de olhar para Deus e a gente não consegue contemplar. Nós deixamos muitas vezes de contemplar aquilo que Deus tem a nos falar, aquilo que Deus tem a nos fazer. Percebe que
Deus fala que Ele nos cria como seus servos, mas que Ele não nos trata como seus servos. Acho que vale a pena a gente prestar atenção de novo nesse pedacinho. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo. Não foi você que escolheu Deus. E talvez você tenha caído aqui nessa mensagem, achando que foi por engano, foi coincidência. Foi providência, meu querido. Você não está ouvindo essa mensagem aqui à toa, não. Foi Deus que te escolheu. A fim de que reunisse o seu povo e trouxesse de volta para Ele. Eu sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. Será que nós temos experimentado esse sentimento de sermos estimados pelo Senhor? Meu querido, minha querida, aquilo que você tem aí é graça. E é porque Deus te estima, Deus te quer bem. Deus está cuidando de nós. É isso que quer dizer. E o Senhor me disse: você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação para o mundo inteiro. O Senhor nos chama a sermos luz para os outros povos. E lá no Salmo a gente vai repetir: tudo o que fazes é maravilhoso. Você é maravilhosa. Você é maravilhoso. Eu vou te convidar a fazer esse exercício. Cura interior, assim como a ferida que a gente falou lá na primeira mensagem, o médico não chega lá com uma varinha de condão e pum, mágica, tá curado. Não. Uma ferida precisa de cuidado, uma ferida precisa de carinho, precisa de tempo, precisa de curativo, limpeza. Curativo, limpeza. Mas antes de tudo, começou pela limpeza. A gente limpa para depois colocar remédio. Assim também é o coração. É preciso que a gente limpe, para daí então o Senhor vir e colocar remédio. É preciso que a gente tire todas essas sujeiras, todas essas más impressões, todos esses pensamentos negativos, todas essas ingratidões de nossa parte, para que o próprio Senhor possa colocar o remédio do seu amor nas nossas feridas e assim sermos curados. Às vezes, a gente esquece disso. O Papa Francisco ele falou justamente sobre isso no dia 26 na catequese. Deus não é um mágico. Ele não tem uma varinha de condão que ele vai fazer uma mágica, não. A nossa oração para com Deus é relacionamento. Deus é uma pessoa. Nós precisamos insistir nessa oração. Mas nós precisamos saber que Deus tudo pode e tudo faz. E ele dizia ainda uma coisa bem bonita quase lá no final. Que o mal, ele pode até ser o Senhor do penúltimo dia, mas nunca do último. Porque o Senhor sempre será o Senhor do último dia. Porque Deus já venceu. Jesus Cristo já conquistou a vitória do último dia para cada um de nós. Mas no penúltimo dia, muitas vezes a gente sofre mesmo. Porque nós homens sofremos bastante. As nossas mazelas são muitas. Mas Deus tem cuidado. E continuará cuidando. Só que para isso a gente precisa deixar. Não tem como um médico ou como uma enfermeira fazer um curativo em nós se nós não vamos até eles. Ou se eles não vêm até nós. Se a gente foge deles, não
tem como acontecer. Se a gente fugir de Deus, não tem como. O único jeito da gente poder ter o nosso coração curado em relação a nós mesmos é quando a gente, diante de Deus, diz a Ele: obrigado. Obrigado por me fazer de modo maravilhoso. Obrigado pelos meus olhos. Obrigado pela minha orelha, pelos meus ouvidos, pela minha boca, do jeitinho que é, pelo meu nariz. Pelo meu pescoço, pelas minhas mãos, pelos meus braços, pelos meus pés, pelas minhas pernas. Obrigado por eu ser alto, ser baixo, ser gordinho, ser magrinho. Agradece. Agradece. Se você tiver oportunidade, se contempla. Tem coisas que dá pra gente mudar sim. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem cuidado do seu corpo em si, mas é cuidar de sua saúde, comendo besteiras, comendo muito mais do que deveria, sem fazer nenhum tipo de atividade física. Nesse tempo, fazendo parte de festinhas, não usando máscara. É como se você fosse destruindo a obra maravilhosa que Deus fez. Aí a gente precisa agir. Eu não estou falando que é para você se sentir culpado, culpada. Mas eu estou falando que é para você olhar hoje e saber que isso também é conversão. Nós precisamos cuidar da obra maravilhosa que Deus fez. Te convido a parar alguns minutinhos diante do espelho, hoje, pelos próximos dias, e você rezar. Fazer esse exercício de rezar e dizer ao Senhor obrigado. Ou se você não consegue dizer obrigado, se você hoje tem aí alguma braveza em relação a isso ainda, diz ao Senhor. Na catequese do dia 19, se eu não me engano, dia 19 de maio, o Papa Francisco disse isso. Zangar-se com Deus também é uma forma de oração. Às vezes a gente precisa se comportar tendo Deus como um pai, da mesma forma que uma criança, quando ela chega naquela fase do por quê? Mas por quê? Mas por quê, Senhor? Que o Senhor me fez assim? Por que esse cabelo? Por que esse olho? Por que esse nariz? Por quê? E ele vai dizer que quando a criança ela fica nessa fase dos porquês, muitas vezes ela não quer ouvir a resposta. Ela só quer chamar a atenção do pai. Ela quer que o pai olhe para ela. Deixa Deus te olhar. Se for preciso lá diante do espelho você perguntar por quê, pergunta. Se for preciso zangar-se com Deus, se zangue. Mas transforma em oração. Mas transforma em oração quem você é. Talvez o seu temperamento, talvez essa mancha, talvez a forma como você fala, talvez as dificuldades, as limitações que você tenha. É hora de transformar em oração. E nós vamos começar isso agora. Se você tiver a oportunidade de se contemplar, que você possa se contemplar. Se não, que você possa olhar para uma foto sua, ou mesmo que você possa fechar seus olhos agora, mas que você possa rezar. Pai, Pai amado, Pai querido, estou eu aqui agora,
contemplando tudo aquilo que o Senhor fez, a forma como o Senhor me teceu. E eu quero te agradecer, porque, de verdade, eu amo os meus olhos, eu amo minha orelha, eu amo a minha boca. Vai dizendo aquilo que você gosta, mas de maneira sincera. Mas eu queria te dizer, ó Pai, que meu cabelo eu queria que fosse diferente, hein? Mesmo assim, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque sei que o Senhor me fez de modo maravilhoso. Mesmo talvez nesse momento eu não enxergando, mesmo talvez nesse momento eu não conseguindo perceber, o Senhor me fez sim de modo maravilhoso. A maneira como eu sou. Obrigado. Obrigado, Senhor, por eu ser dessa forma, com esse meu jeitinho. Às vezes tão difícil, às vezes tão empinado, tão emburrado. Eu te louvo, Senhor. E mais, eu te peço que o Senhor acerte tudo aquilo que precisa ser acertado hoje dentro de mim. Que eu perceba, Senhor, que eu não sou tão burrinho assim. Que eu não sou menos que os outros. Que eu não sou essa pessoa que pintam por aí. Gostaria que o Senhor acertasse dentro de mim, curasse todas as feridas que me foram causadas. Por muitas vezes eu me senti menos que os meus amigos na escola. Por me sentir mais pobre. Por saber que eu não tinha condição de ter o que eles tinham. Que eu não tinha condição de viver como eles viviam. Que a minha família não era como a deles. Foi difícil, Senhor. Ah, como foi difícil. Tantas situações que feriram profundamente o meu coração. Mas eu quero pedir hoje, Senhor, que o Senhor cure. Cure, Senhor, desde o momento em que eu fui tecido lá no seio de minha mãe. Talvez até pela forma como foi a relação de meus pais. Cura, Senhor, as feridas. Se naquele momento houve algum tipo de abuso, de aproveitamento. Se eu nasci em meio a essas situações e se elas causaram feridas em mim. Cura, Senhor, todo o momento da minha gestação, no primeiro mês, quando eu era apenas células sendo divididas. Cura, Senhor, tudo aquilo que eu vivi no segundo, no terceiro, ao longo dos meses. O susto que meus pais levaram, a forma como encararam a gravidez da minha mãe. Cura, Senhor, todas as feridas que eu trago, porque quiseram abortar-me. Cura, Senhor, todas as feridas que eu trago, muitas vezes, pelo fato de ter sido demais desejado depois de tantos insucessos de gravidez. Esse extremo cuidado que me deixou paralisado, em que eu fui tratado como um bibelô. Cura, Senhor. Cura tantas e tantas situações. Toma-nos no colo. Derrama do teu amor em nós. E realiza obra nova no nosso coração. Nós queremos te louvar, porque o Senhor nos ama, além do que podemos entender. Nós queremos te louvar pela maneira maravilhosa com que o Senhor nos fez, por cada detalhe, por nos chamar de servos, mas por nos fazer luz para as nações. Muito obrigado, Senhor.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E antes da gente terminar, eu gostaria de reforçar essa última parte de Isaías 49, em que ele diz: Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Para que a gente seja luz, é preciso que nós deixemos com que a luz de Deus, com que as luzes que o Espírito Santo hoje lança sobre nós e sobre o nosso interior nos iluminem, para que então nós possamos iluminar a vida de tantos outros que estão à nossa volta. Meu irmão, minha irmã, espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma, que ela te traga uma nova perspectiva, que você saiba que você é maravilhoso, que você é maravilhosa e que foi Deus mesmo quem fez você. Te convido para que você curta, compartilhe, comente, marque outras pessoas, porque isso nos ajuda muito no processo de evangelização e de levar essa mensagem do amor de Deus a tantas outras pessoas. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Conte com as minhas orações, mas principalmente, saiba que você tem um Deus que te ama, que sonhou com você, que te chamou pelo nome antes de você nascer e que Ele te teceu dentro do seio materno. Até a nossa próxima mensagem.